Olá, que bom que você está aqui mais uma vez. Obrigado pela tua presença e por participar comigo desse ministério. Assista ao próximo vídeo e faça parte desse trabalho. Compartilhe o vídeo para que a mensagem do Evangelho alcance outras pessoas também. Se inscreva no canal e deixe os teus comentários. Eu gostaria muito de saber a tua opinião. Que Deus te abençoe e abençoe todas as pessoas que querem o teu bem. Eu vou pedir para que você, a princípio, abra sua Bíblia lá em Marcos 2. Vamos ler somente o versículo 17, que depois nós vamos ler outros trechos bíblicos. E vou pedir para Ana Júlia pôr a primeira foto, Ana Júlia, que é lá da frente do hospital, por favor. Isto. Marcos 2:17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Nós estamos olhando para um texto bíblico, lá em Marcos 2:17, que o contexto dele vai falar sobre a cura do homem paralítico, o qual os seus amigos o desceram através de um telhado de uma casa, e depois Jesus obviamente cura esse homem, perdoa os seus pecados e cura daquela condição de paralítico que ele estava. E depois também a Bíblia relata sobre Jesus na casa de Levi, o republicano, onde até Jesus é bastante criticado, porque Jesus tinha esse costume de andar com os publicanos, de comer com os pecadores. Era do perfil de Jesus, da personalidade de Jesus, estar e sentar à mesa com essas pessoas. Então, se você buscar na sua Bíblia depois e ler todo o texto, você vai se deparar com essa história. Tanto lá do paralítico, que os amigos pegam ele na maca e descem pelo um telhado, e tanto como Jesus na casa de Levi. Mas eu escolhi somente o versículo 17, para a gente falar um pouquinho, e se eu for dar um tema hoje para a nossa ministração, para a nossa palavra, é cuidado, é diaconia, é serviço. Então, o que eu vou tentar falar aqui para vocês vai girar mais ou menos em torno disso, da nossa obrigação e do nosso dever como cristão em servir o nosso próximo, porque um dos princípios do reino de Deus é o serviço, é o servir. E Jesus mesmo, ele fala para as pessoas e para os discípulos ali naquela ocasião, que ele não veio para os sãos, porque os sãos não necessitam de médico, mas sim para os que são doentes. E aqui eu pelo menos entendo que Jesus está usando as duas figuras de linguagem, ou uma só e a outra de fato, os doentes enfermos, os doentes que precisam de cura, uma cura de uma doença, uma cura de uma enfermidade. E os doentes também espirituais, aquele que precisa de uma libertação, aquele que precisa ser liberto do cativo, das prisões, das amarras do pecado. Então Jesus vem para essas pessoas que precisavam desesperadamente ser libertas através do poder de Cristo Jesus. E até pedi para colocar essa foto, porque já há um tempo a gente tem começado um trabalho, é um trabalho muito bonito, é um trabalho em equipe, alguns irmãos me acompanham, e a gente toda quarta-feira, inclusive eu fui na Santa Casa, uma pessoa me encaminhou, eu fiz lá um cadastro, toda quarta-feira das 6 às 7 a gente faz um trabalho de capelania. Então essa foto aqui foi da última quarta que eu fui. A gente agora está levando esses folhetinhos evangelísticos com o carimbo da igreja e entregando para os doentes. A gente visita de preferência a ala do SUS. Então são inúmeros quartos, o hospital é muito grande, e a gente entra fazendo o trabalho de capelania, que leva uma palavra de oração,
ler um versículo bíblico. E só que é muito engraçado, o Paulinho me acompanha, eu falo: Paulinho, vamos tentar ser rápidos, mas a gente vê pessoas que, se deixar, ela não quer que você saia do quarto, que ela quer contar a história da vida dela, ela quer relatar os problemas, e aí você vai ficando ali, né? E é um trabalho assim excepcional. Se eu soubesse que era tão bom esse serviço, eu teria começado já muito antes. E de fato você alcança vidas ali, que muitas vezes pessoas que não têm mais esperança alguma, pessoas que estão, como aconteceu conosco, já no leito de morte, já está em estado terminal, e pessoas que estão clamando por socorro e por ajuda, e não é somente socorro médico, não. Pessoas que precisam sim ouvir uma palavra de Deus. E nessa última quarta, que até tirei essa foto, eu fui na penúltima, eu não lembro, teve um fato muito forte, tanto para mim e para o Paulinho, eu tenho certeza. Nós entramos no quarto de um homem, aparentando mais ou menos ter uns 38 anos, estava ele e a irmã dele, o Jailson, lembra, Paulinho, do Jailson? E aí a gente sempre pergunta, conversando com o paciente, o que aconteceu, o que ele tem. A irmã falou: olha, ele tentou suicídio, só que não, claro, se ele estava ali, não deu certo, mas ele estava parecia que estava com a mão amputada, enfaixada, não sei, e uma pessoa totalmente transtornada ali, com certeza ele estava sob uso, efeito de medicamento, mas aquilo nos chocou, porque a gente não tinha nos deparado com uma situação daquela. E ele havia tentado suicídio. A gente sabia que, só olhar para aquele rapaz, a gente sabia que ali estava uma alma, uma vida, um espírito totalmente angustiado, em aflição, que precisa de Deus, que precisava naquele momento de uma palavra, e que precisava naquele momento de uma oração. Talvez só isso não bastasse, mas ali foi um início, e eu tenho certeza que a semente nós plantamos no coração daquele homem, mas nós ficamos bastante impactados, até trouxe o nome dele, estamos orando no nosso grupo de homens de oração, porque de todos os casos que acontecem ali, de todas as histórias que a gente conhece, ele chamou bastante atenção. E aí eu lembrando dessa palavra, que quando Jesus fala que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, são justamente essas pessoas, queridos. Jesus Cristo, ele veio de fato justamente para pessoas que estão numa condição terrível, aquelas pessoas que com certeza não têm mais alternativa para viver, pessoas que desistem de viver, pessoas que precisam de um alívio para suas almas. E é por isso que Jesus fala lá em Mateus 11, 28, 30: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pode tirar a foto, tá? Jesus, ele vem com essa proposta de reino, porque ele sabia que o mundo ele estava totalmente em pecado. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então Cristo sabia que essas pessoas precisavam de um alívio, precisavam de um socorro, precisavam de uma salvação. Então, quando nós olhamos para o reino de Deus, para a mensagem do reino de Deus, a gente fala muito na mensagem da cruz, na mensagem da graça, na mensagem do perdão, da salvação. Ótimo, excelente. Isso é um princípio do reino de Deus. Mas eu pensando um pouquinho sobre esse tema, eu tentei elencar pelo menos, no mínimo, 3 princípios que estão inerentes ao reino de Deus. 3 princípios que eu escrevi aqui, que pelo menos na minha percepção, no meu entendimento, eles estão intrínsecos dentro da proposta que Cristo veio trazer à terra, da palavra e do trabalho que Jesus
veio nos trazer? O primeiro princípio. Então, de fato, o primeiro princípio, o reino de Deus traz uma mensagem de arrependimento para toda a humanidade. Arrependei-vos enquanto é tempo. Primeiro princípio, sim, a mensagem do arrependimento. Nós que somos pecadores, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos entregar à graça maravilhosa do nosso Cristo Jesus, para que através dessa graça alcancemos a salvação. Então esse é a mensagem do arrependimento, onde o próprio João Batista, ele fala lá no deserto, né? E a gente precisa se arrepender. Arrependei-vos, porque o tempo é curto, é chegada a hora. Então é um princípio que todos nós já sabemos e todos nós já conversamos, porque o cristão verdadeiro e regenerado, ele sabe que para ele ser salvo e ele ser justificado, antes ele precisa se arrepender. Depois há um segundo princípio que vai falar dentro do seu interior, dentro do seu contexto, sobre o mandamento do amor. E o que é amar? Amar é cuidar, amar é servir, amar é ter empatia pelo próximo. Jesus diz que é melhor dar do que receber. Amar é andar mais uma milha, amar mais um pouquinho ao lado do nosso próximo, ainda que o nosso próximo seja o nosso inimigo. A passagem bíblica onde fala que se alguém pedir para você andar uma milha, ande mais uma ao lado dessa pessoa, esteja cuidando dessa pessoa, esteja ao lado dessa pessoa, esteja amando, servindo. Isso também é um princípio do reino de Deus. Vemos exemplos de um Cristo que veio para servir. Jesus trabalhava em favor daqueles que necessitavam de alívio, descanso, cura, restauração, libertação, salvação. Jesus se importava e amava as pessoas independente de sua condição. Só olharmos os relatos bíblicos, Cristo curava multidões, expulsava demônios, dava perdão para aqueles que precisavam. O amor de Cristo se coloca acima de qualquer obstáculo ou infortúnio da vida. E nós vemos claramente nessas passagens bíblicas o agir do poder de Deus através de Jesus sobre toda a humanidade. O que me resta a chegar numa conclusão que Cristo era um diácono por excelência, porque Cristo veio para servir, Cristo veio para se doar. Obviamente ele veio entregar a vida dele por amor a nós. Isso culminou o fato da redenção de Cristo e da mensagem da cruz, onde um homem sem pecado algum, um Deus que se encarnou em ser humano por amor do próximo, por amor de uma humanidade. Então ele culmina nessa questão, culmina nesse fato que é a crucificação, a morte de Cristo Jesus naquela cruz, onde ali ele derrama o seu sangue, e é uma mensagem de sangue e morte que traz libertação, que traz restauração, que traz salvação, que traz justificação para todos nós. Mas antes disso, é muito bom a gente saber que Cristo serviu. E nós, como seguidores de Cristo, e precisamos também levar o exemplo de Cristo adiante, nós precisamos servir também. É uma função da igreja servir, porque o servir, ele está relacionado ao amar. E quando a gente serve incondicionalmente, nós estamos amando. A doutora Noemi falou da Casa Abrace. Tem até uma segunda foto, se a Ana Júlia puder pôr. A doutora Noemi falou da Casa Abrace. A Casa Abrace, para quem não sabe, é uma instituição de acolhimento de menores de idade. E agora várias pessoas da igreja estão assumindo a diretoria dessa instituição. Aqui é uma foto da escolinha dominical. E aqui nós temos crianças da Casa Abrace como crianças da igreja. Nós estamos começando a trazer as crianças, os menorzinhos, para participar das nossas escolas dominicais. Gente, isso é servir, isso é amar.
Isso é o mandamento de Jesus. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é amar o nosso próximo. É um trabalho difícil, um trabalho árduo, um trabalho voluntário. A gente não ganha nada para isso, não ganha. Mas a gente sabe que nós estamos fazendo porque a gente não está fazendo para nós e nem para o homem, nós estamos fazendo para Deus, porque nós estamos cumprindo um mandamento, que é o mandamento do servir, que é o mandamento de Jesus Cristo. Lá em Atos 20:35 diz: em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que receber. Atos 20:35. Há mais felicidade em dar do que receber. Então, se a gente for olhar à luz da Bíblia, à luz da palavra, nós nos deparamos com vários textos que diz sobre a questão do servir, como a questão do amar e com a questão da fé. Porque lá em Tiago também, 2:14-26, ele vai falar que a fé sem obras é morta. Tiago 2:14-26, se você quiser abrir aí na sua palavra, diz assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer: que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. E quando o Tiago fala isso, é claro que nenhuma obra vai nos levar para o céu. Não é isso que Tiago está dizendo. Nenhuma obra, nenhuma ação de caridade, nenhuma ação beneficente vai me levar para o céu. Isso é fato, a gente sabe. O que vai me levar para o céu é Cristo Jesus. É a minha fé inabalável em um Cristo que eu reconheci como meu único e suficiente Salvador. Ponto. Esse deve ser o nosso princípio de vida. Eu alcancei a salvação da minha alma porque a maravilhosa graça, essa graça redentora me alcançou. Então Cristo me justificou, Cristo me salvou, Cristo me perdoou, e eu tenho certeza absoluta que se hoje eu partir, eu vou partir salvo. Amém, amém. Mas o que Tiago fala aqui, que não adianta nada também nós batermos no peito e falarmos que somos salvos, se a gente tem no meio de nós pessoas necessitadas, no meio de nós ou fora, pessoas que precisam de socorro, pessoas que precisam de alívio, pessoas que precisam talvez até de uma palavra somente, pessoas que precisam de um abraço, não sei, enfim, ou pessoas que de fato precisam de um alimento, de uma roupa. E o próprio Tiago diz aqui que a gente precisa estar sempre nos preocupando com essas pessoas. Talvez eu penso muito nisso, nessa questão, porque nós somos da área da assistência social. Mas é claro que a gente tem que saber dosar as coisas, porque eu sei que não é o que eu faço que vai me levar para o céu. A minha condição de salvo é o meu encontro que eu tive com Cristo Jesus. Mas em contraponto, eu preciso também entender que é necessário fazer. É um papel da igreja de Cristo Jesus trabalhar em prol do nosso próximo, amar o nosso próximo. O que a Bíblia falava sobre as viúvas, sobre os órfãos? Era uma classe de pessoas que a gente sabe naquele tempo discriminadas e precisavam da ajuda dos demais, precisavam da ajuda dos irmãos. Então era um mandamento, era uma ordem, uma orientação bíblica para que essas pessoas fossem socorridas. Tanto é que naquela época os dízimos e as ofertas que eram arrecadados pela igreja, esses recursos eram revertidos para essas pessoas que não tinham condições financeiras para se manter. Então o dinheiro da igreja supria as necessidades dessas pessoas. Então, queridos, fica essa mensagem aqui,
O terceiro princípio, obviamente, fala, como eu já disse, do reino de Deus, que traz a mensagem da salvação, da graça imerecida, um favor para a humanidade de pecado. Então esse é o terceiro princípio que ele vai trazer. Primeiro princípio, ele vai trazer a mensagem do arrependimento. O segundo princípio, onde eu me detive um pouquinho mais, ele vai trazer a mensagem sobre o servir, sobre o cuidar, sobre o amar, que é o mandamento de Cristo Jesus. E o terceiro princípio, ele vai falar sobre a mensagem da salvação, da graça imerecida, a graça que nós não merecíamos, mas foi um favor de Deus para as nossas vidas. São esses três princípios, que dentre outros, claro que deve haver e há vários, mas que eu elenquei para que a gente pudesse estar falando um pouquinho. O princípio do arrependimento, que é o início de tudo. Quando a gente abandona, a gente sepulta o nosso velho homem e através da regeneração nós nos tornamos um novo homem, uma nova criatura. Depois o amor, porque está dentro do Evangelho, está dentro dos mandamentos de Cristo Jesus e está dentro das diretrizes do reino de Deus, que é amar incondicionalmente o nosso próximo. E por último, a salvação. Mas até linkando com a nossa liturgia de hoje, que foi sobre missões também, e a gente sabe, a gente vê o trabalho da doutora Noemi muito forte nessa área de missões, que eu acho que tem tudo muito a ver, missões com a assistência social, com o socorro às pessoas, porque um missionário, ele não vai somente levar a palavra, ele vai de fato cuidar da vida daquelas pessoas no que elas necessitarem. O missionário, ele não vai simplesmente pregar a Bíblia, não. Ele vai tentar se angariar fundos, comida, roupa, moradia, escola, educação para aquelas pessoas que ele convive ali. E como nós estamos hoje também, através desse culto com o ofício, né, de missões, eu acho que era hora de nós falarmos um pouquinho sobre o servir e esse dever de todos nós. A gente tem uma diaconia maravilhosa na nossa igreja. A mesa diaconal da nossa igreja é espetacular, porque ela trabalha incansavelmente, e trabalha mesmo. E a gente acompanha isso, e a gente vê a disposição, o desprendimento dos irmãos em servir. Isso é servir também. Pessoas que preparam um cafezinho, preparam um lanchinho para o grupo de louvor, pessoas que abrem a igreja, que varrem lá na frente, pessoas que cuidam do galão, agora não tem mais o galão de água, mas fazia a troca dos galões, pessoas que cuidam da mesa, pessoas que preparam a mesa para a Santa Ceia. Isso tudo, queridos, é servir. Isso tudo agrada muito o coração de Deus. É o serviço diaconal que a gente vê acontecendo dentro da igreja. Mas é muito importante a gente ter consciência de uma coisa também. Deus, ele não quer somente nos ver servindo aqui dentro. Ele pede para que a gente sirva lá fora. Porque talvez o maior trabalho que a gente precisa doar e dar é para as pessoas que estão lá fora. Quando eu comecei esse trabalho no hospital, eu comecei a ter essa constatação. E a gente não faz ideia como tem gente clamando por ajuda. Tem gente clamando por socorro. E a gente começa a desconstruir um monte de narrativas e um monte de pensamentos. Quando a gente começa a entrar em contato com aquelas pessoas que estão ali sofrendo. Então, é muito bom quando a gente também está trabalhando dentro de uma instituição. Ou quando a gente faz um evangelismo pessoal, seja onde for. Você pode fazer o seu evangelismo pessoal, você pode servir no seu bairro, na sua rua, no seu local de trabalho. Você pode ajudar o seu colega de função, enfim, na sua escola. Nós só precisamos mostrar que nós somos a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus, ela está na terra para servir, porque é um mandamento de Cristo. É um mandamento de Cristo. É muito fácil, é muito gostoso nós sermos cristãos dentro dessas quatro paredes. É muito bom a gente ter tudo muito bem organizadinho aqui. E é lindo, eu sei que precisa ser assim.
mas o desafio maior é a gente saindo depois dessas grades, dessas portas, e servir lá fora o nosso próximo. Mas eu tenho certeza que tem muita gente aqui que faz esse trabalho, porque eu sei do compromisso e do amor que os irmãos têm para com o próximo. Eu tenho certeza. E que Deus possa nos abençoar, e Deus possa nos capacitar, e que o Espírito Santo ele possa sempre estar incomodando os nossos corações, e que através dessa comunidade, e é sempre um sonho que eu tenho, que essa igreja seja uma referência nesse município, que a Igreja Presbiteriana Independente seja uma igreja que se torne um farol, um porto seguro, onde as pessoas vêm aqui, que elas se sintam bem acolhidas, elas se sintam seguras, protegidas, cuidadas, e que a nossa igreja faça de fato uma diferença no meio da nossa sociedade. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar as nossas vidas, e peço ao Espírito Santo que Ele nos incomode sim, e que a gente leve essa palavra para nós em todo o tempo. Deus possa nos abençoar. Amém, igreja? Amém.